Eu sabia que mais cedo ou mais tarde você apareceria, Michael. Realmente faz muito tempo. Jeff the Reviewer. Ou será que eu deveria lhe chamar Jeff the Pooper? Eu não ouço esse nome há muito tempo. Ele não define mais quem eu sou. Da mesma maneira que esse filme não define mais quem eu sou. Só tem um problema com você, Michael. Você finge. Fingir? Como assim fingir? Você finge que mudou Michael Joseph Mouse. Você quer fingir para as pessoas que você agora é uma pessoa melhor, que você não comete mais erros. Olha esse monte de personagem que a gente criou para mostrar que a gente não é racista, que a gente é uma pessoa melhor. Mas cada um desses personagens é tão fraco, tão sem alma, tão sem criatividade, que você acaba machucando mais a causa do que ajudando. E você acha que esconder nesse filme as pessoas vão parar de perguntar sobre ele? Não! As pessoas vão perguntar ainda mais, vão querer entender, vão querer pesquisar. E no fim elas vão ver que o filme nem é tão ruim quanto faz parecer por causa de tanta polêmica que você cria em torno dele. Você não entende, Jeff? Esse filme deve ser apagado. As pessoas não devem falar sobre ele. Olha, você quer realmente uma diferença? Solta esse filme, deixe as pessoas verem, coloque um aviso e principalmente escreva personagens melhores com cenas realmente significativas que não precisem ser editadas para fora do filme por causa que você quer lançar ele no país do binge chilling. Ainda tá com raiva por causa do Star Wars? Claro que eu tenho raiva de Star Wars. Ninguém odeia mais Star Wars do que os fãs de Star Wars. Jeff, você tem razão. Há certas coisas que não podemos mudar. Mas quando se está numa posição que nem a minha, não podemos cometer riscos. Como assim? É que você, Jeff, não vai fazer essa review. E eu irei garantir isso. Ganho mais dinheiro em um dia do que você ganha na sua vida inteira, seu youtuberzinho miserável. Quem você acha que é? Você pode vender comigo, abre essa merda, Jeff! Eu vou acabar com você, Jeff! Você tá vendo? Eu vou acabar com você! A Disney tem se metido em várias controvérsias. Nada muito diferente de qualquer outra grande corporação. Porém, a Casa do Rato mais conhecida do mundo tem uma controvérsia tão grande que até hoje eles tentam arrastar para debaixo do tapete e fingir que nunca existiu. Hoje falarei de um filme que foi lançado em 1946. Um filme tão controverso que possivelmente nunca será visto no Disney Plus. Um filme que não apenas marcou a história sendo um dos seus mais controversos, mas que também chegou a afetar os próprios parques da Disney. Eu estou falando, é claro, de Canção do Sul. Antes de começarmos essa review, eu tenho que deixar algo bem claro. Racismo é algo sério. Então, qualquer coisa que eu fale que você possa achar que é levemente ofensivo ou que eu estou apenas inventando coisa, eu deixarei todos os links na descrição desse vídeo e deixarei bem claro quando algo tem alguma fonte e quando algo é minha opinião. E eu sei que isso é algo meio óbvio de se dizer. Porém, hoje em dia, como várias pessoas aplaudem youtubers por dizer o óbvio, eu acho que o mínimo que eu tenho que fazer é avisar vocês. E agora, como todos estamos avisados, vamos começar. Porém, muitos anos antes do filme surgir, eu tenho que falar da onde ele veio. Há muitos anos atrás, Joel Chandler Harris, mais ou menos nos anos de 1876 até 1908,
trabalhava em um jornal local e ouviu várias histórias e folclore contadas por afro-americanos que eram escravos do dono do jornal na plantação de Turnwood. Ele então decidiu publicar várias dessas histórias no jornal, dizendo que é para preservar de forma permanente aquelas lembranças curiosas de um período que sem dúvida será tristemente deturpado por historiadores no futuro. Que papo é esse, Joel? Quando as histórias começaram a fazer sucesso, ele foi chamado pela editora The Apple Company para fazer a publicação dessas histórias em um livro. E assim nasceu o personagem do Tio Remus, que no livro seria o contador dessas histórias. E com isso também surgiu o livro Uncle Remus, His Songs and Sayings, ou Tio Remus, Suas Canções e Ditados. O livro recebeu várias reviews favoráveis, e além desse livro ele fez vários outros, e teve reconhecimento suficiente para ter sido convidado para a Casa Branca pelo próprio presidente Roosevelt, que chegou a dizer: os presidentes podem ir e vir, mas Tio Remus permanece. A Georgia fez muitas coisas pela União, mas nunca fez mais do que o Sr. Joel Chandler Harris à literatura americana. Porém, anos depois, Joel veio a falecer, em 1908, por causa de uma complicação no fígado, e em seu obituário no jornal havia a seguinte mensagem: Tio Remus não pode morrer. Joel Chandler Harris partiu dessa vida aos 60 anos, mas sua melhor criação, com seu fundo de folclore, viverá na literatura. Ao que tudo indica, parece que o personagem do Tio Remus seria um personagem clássico que veríamos até nos dias de hoje. Então, o que aconteceu? É que os livros em si já estavam trazendo alguns problemas. Joel era um jornalista da pós-reconstrução de Atlanta, que foi um grande movimento nos Estados Unidos após Guerra Civil e o fim da escravidão. E o Tio Remus, que contava suas histórias nos livros, era um homem livre. Só que o problema é que por mais que o Joel escrevia essas histórias, ele as escrevia de uma forma que ele achava que negros falavam. E com o passar do tempo, com certeza isso não ficou muito bem visto. Com o passar dos anos, o personagem do Tio Remus foi visto como um personagem controverso, pois para muitos ele era um escravo feliz e que os livros romantizavam a escravidão. Muitos autores negros e brancos até hoje debatem sobre o personagem, e eu vou citar alguns exemplos. Em 1981, a escritora Alice Walker acusou Harris de roubar boa parte da minha herança, em um ensaio abrasador chamado Uncle Remus, No Friend of Mine, ou Tio Remus não é meu amigo. Mas também temos Julius Lester, folclorista negro e professor universitário. Ele vê as histórias do Tio Remus como importantes registros do folclore negro. Ele reescreveu muitas das histórias de Harris em um esforço para elevar os elementos subversivos sobre os supostamente racistas. E não me levem a mal, pesquisando mais sobre a vida do Joel, eu achei uns pontos um pouco problemáticos. Ele era a favor por fim da escravidão e a mudanças, mas que isso deveria ocorrer por baixo da supremacia branca. Nigga, what the fuck? Eu acho que no fim das contas vai de cabimento a vocês se vocês querem separar a arte do artista. Se essas histórias tivessem ficado apenas nos livros, talvez as coisas teriam sido diferentes. Só que tudo mudou quando Walt Disney teve uma ideia. Depois da Segunda Guerra, a Disney estava com problemas financeiros. Claro, eles fizeram desenhos para soldados e algumas curtas, mas isso não rendeu muitos lucros. Só que em 1938, Disney mostrou um grande interesse nos livros do Joel, dizendo se lembrar de quando ouvia essas histórias quando era criança. Então, em 8 de abril de 1938, ele comprou os direitos autorais das histórias e começou a desenvolver um filme em 1939. Walt Disney até planejava fazer uma série de filmes baseados nos livros, caso o primeiro filme fosse bem sucedido. Só que os problemas começaram a surgir logo cedo. Dalton Hammond, um dos escritores para o filme, entregou um script com 51 páginas. Porém, The Hales Office, um órgão responsável para a censura e supervisão de filmes da época, sugeriu ele tirar termos como Old Darky, ou Velho Negro, ou Negrinho, de seus scripts. Que tal não? Por causa disso, Disney contratou alguns representantes negros para serem supervisores no projeto,
mas infelizmente isso não ajudou muito. Então, o afro-americano e escritor Clarence Mills foi chamado para ser o consultor, mas ele também desistiu, pois Raymond ignorava todas as sugestões dele de como os afro-americanos deveriam ser retratados no filme e para não serem estereotipados. Raymond continuou a dar muitos problemas, pois ele nunca tinha escrito um filme, e depois disso, ele nunca mais escreveu nenhum. Ele chegou a incluir termos como massa, ou outros termos como dark, para se referir aos negros nas plantações. Raft, um dos contratados para arrumar o script, apagou boa parte desses termos e incluiu frases para mostrar que o filme se passava depois da escravidão. Termos como, temos que pagar essas pessoas, eles não são escravos, ou até fazer o tio Remus dizer, eu sou um homem livre, não tenho que aceitar isso. Mas infelizmente isso não chegou ao material final. Disney chamou ele para evitar qualquer estereótipo no filme, e pelo filme ser live action, várias mudanças poderiam ser feitas rapidamente. Em 10 de maio de 1944, o título do filme mudou oficialmente de Tio Remus para Canção do Sul. Disney começou uma longa pesquisa para ver quem faria um dos personagens principais, o próprio Tio Remus. Com isso, James Baskett se ofereceu para um papel no filme, mas não como Tio Remus, mas sim para fazer a voz de uma das borboletas no filme. E Walt, depois de ouvir ele, não só quis conhecê-lo pessoalmente e dar o papel da borboleta, o papel da raposa e do próprio Tio Remus quase que de imediato. Walt gostou tanto da performance dele que chegou a dizer que Baskett é o melhor ator a ser descoberto em anos. Desde então, o filme seguiu tranquilo até seu lançamento em 12 de novembro de 1946. E como era costume da época, para promover o filme, Disney fez até tirinhas contando pequenas histórias do Tio Remus, chamadas Tio Remus, e seus contos com o coelho. E depois de ver toda essa origem, como é que ficou o filme? Antes de começarmos a ver o filme em si, eu quero alertar o óbvio. Spoilers à frente. Então, se você não quer ver o filme e quer ir direto para as controvérsias que ele causou ao longo dos anos, basta pular para o capítulo seguinte. Fique à vontade, eu espero um pouquinho. Ah, vocês ainda estão aqui? Ok, então podemos começar. O filme começa com um casal formado por Sally e John, junto com seu filho Johnny, indo para a casa da sua avó, porque, aparentemente, o pai dele escreveu algo no jornal que incomoda as pessoas. A vovó tá zangada? De onde você tirou essa ideia? O George disse que todo mundo fica zangado com o que o papai escreve no jornal. Ao chegar na casa da avó, temos um pouquinho mais de história sobre o relacionamento dos pais dele. O que vai fazer? Eu vou voltar. O senhor vai embora? Cuide bem da mamãe e da vovó. Vai fazer isso por mim, não vai? Adeus, filho. Com o pai dele indo embora, no meio da noite, o garoto Johnny tenta fugir. Nessa fuga, ele encontra um grupo cantando músicas e falando as histórias do tio Remus. E perto dali, estava ele contando histórias para as crianças. O tio Remus, vendo a situação do garoto, fala que vai fugir também, mas que antes eles têm que buscar comida na casa dele. Chegando lá, ele diz que isso lembra de uma história do coelho tentando fugir de casa também. E para começar a história, ele começa a cantar a música Zip-a-dee-doo-dah. E com isso, temos uma pequena curiosidade. Quando o filme estava perto de ser concluído, eles repararam que não tinham gravado uma cena de transição dele contando a história para a música Zip-a-dee-doo-dah. Então, o Walt sugeriu para Baskett dizer as falas dele e ser filmado em um close, e eles cobririam atrás dele com papelão, e quando o céu estivesse completamente azul atrás dele, eles tirariam o papelão para parecer que ele entrou em um mundo de animação. Para um filme feito em 1945, esse efeito ficou muito bom. Na história, vemos o coelho dizendo que vai embora, pois o lugar onde ele está já causou muita confusão. Só que nessa saída, ele é pego em uma armadilha da raposa, que não perdeu tempo em se preparar para pegar o coelho. O coelho, vendo que não podia escapar, começou a usar a cabeça. E com o urso passando, ele teve uma ideia. Gostaria de ganhar muito dinheiro, amigo urso? Sim, mas... Sabe, até que você dá um belo espantalho, amigo urso. Quer fazer este serviço? sim! Depois de fugir por pouco, o coelho corre direto para casa, ensinando que não podemos fugir de nossos problemas. Isso também faz o garoto mudar de ideia sobre fugir. Então o tio Remus o leva direto para casa.
Mas a mãe dele não fica muito feliz com a situação. É que já passou da hora de Johnny ir pra cama. A culpa é minha. Eu estava contando a ele uma história sobre coelho e não vi o tempo passar. Bem, eu não me importo do senhor contar histórias a ele, tio Remus, mas sabe muito bem que já é tarde pra ele estar acordado. Sim, senhora. Não vai acontecer de novo. É claro que não. No dia seguinte, o garoto recebe uma vestimenta nova da mãe. E ele claramente não gostou. Quando ele sai pra brincar, ele aprende que tem uma área com um touro e que é muito perigoso. Anotem isso. Depois disso, conhecemos uma outra família com 3 irmãos. A família Faber. Ginny, a mais nova, está sendo provocada por seus 2 irmãos, que estão ameaçando afogar o cachorrinho dela, mas não antes de tirar com a cara do Johnny. Olha só a gola! Vem, Jojo! Ei, qual é o nome da menininha, hein? Olha a menininha usando uma golinha. Olha a menininha usando uma golinha. Um detalhe que eu gosto dessa cena é que enquanto eles estão irritando ele, a música só vai aumentando, mostrando a frustração e a raiva dele. E só quando ele desconta isso jogando a pedra no lago, que tudo fica em silêncio. A garotinha vai até ele e fala que ele pode ficar com o cachorro, pois estará mais seguro com ele. E ele deixa ela ficar com o bordado da roupa dele. Quando ele volta para casa, a mãe dele não deixa ele ficar com o cachorro, então ele o leva para o tio Remus. Mas é claro que os garotos ameaçam pegar o cachorro. Se criarem problemas, é só falar com a minha mãe. Porque ela me disse que se eu dei ele pra você, então ele é seu. Tio Remus, vendo essa confusão toda, começa a contar uma história para aconselhar o garoto. Nessa nova história, a raposa cria um boneco falso usando alcatrão para enganar o coelho. Como o boneco não respondia o coelho, ele tenta golpear o boneco achando que ele está atirando com a cara dele. Porém, quanto mais ele lutava, mais grudado ele ficava. Enquanto a raposa e o urso discutiam, o coelho começou a usar a cabeça para sair da situação. Por favor, raposa, por favor. Ai, ai, não me atire naquele canteiro silvestre. Canteiro silvestre? Nós não iríamos fazer isso. Não, senhor. Espere, não. Só que a raposa não esperava por isso. Aqui estou eu, raposa. Eu nasci e cresci num canteiro silvestre. Nasci e cresci num canteiro silvestre. A carinha dele. Depois dessa história, os garotos saem para caminhar, só que são barrados pelos irmãos da Ginny, e ele usa a mesma estratégia da história. Podem ir, eu não me importo. Podem contar pra vovó, podem até contar pra minha mãe. Só não contem pra sua mãe. Ouçam, eu não quero ouvir mais nada sobre isso. O cão era de Ginny. E se ela quis dar o cachorro pra ele, vocês não têm nada com isso. Só que os garotos, depois disso, vão contar para a mãe do Johnny sobre o cachorro, e ela fica nervosa com o tio Remus pela história. O tio Remus vai devolver o cachorro pra vocês. Podem ir agora. Ora, senhora, sério. O Johnny não fez por mal. Ora, tio Remus, talvez fosse melhor se ele não ouvisse suas histórias por uns tempos. Senhora, sério. Eu quero pedir ao senhor que não conte mais histórias a ele. Coloca essa bisca aí mesmo. Para tentar compensar por isso, a mãe do Johnny diz que vai fazer uma festa de aniversário para ele, mas quando ele vai visitar o tio Remus para brincar com o cachorro, ele diz que teve que devolver aos garotos. Não deveria ter feito isso, tio Remus. Sei que vai afogá-lo, eu sei que vai. Não adianta continuar com isso. O cachorrinho foi embora. Bem, F pro cachorro no chat. E agora que sabemos que a mãe dele é uma ranzinhas estraga prazeres, o que acontece a seguir? Johnny vai chamar Ginny para a festa, mas os irmãos dela ficam provocando ela e até empurram ela na lama para estragar o vestido dela. Ela claramente não fica feliz com isso e Johnny tenta contar uma história para ela. João Freeman, que tinha o irmão Gordon Freeman, um dia estava no escritório digitando no computador. Tio Remus aparece e começa a contar uma nova história para ajudar os dois. Nessa história vemos o coelho preso na caverna da raposa. E dessa vez parece que não tem escapatória. Mas ao ser ameaçado, o coelho começa a rir. E quando a raposa pergunta por que ele está rindo, ele diz que fica feliz ao se lembrar do cantinho feliz dele. Só que ao chegar a esse tal lugar feliz,
está cheio de abelhas, que começa a atacar a raposa e o urso, porque como o coelho diz... Eu não disse que era o meu cantinho alegre, eu disse que era o meu cantinho alegre! Quando a história termina, eles caminham de volta para a festa, só que a festa já acabou. E como o tio Remus estava lá com Johnny, a mãe dele fica irritada novamente. Não me agrada dizer isso, tio Remus, mas de agora em diante quero que se afaste de Johnny. Fique bem longe dele. Sim, senhora. Tio Remus, triste com a situação e os problemas que causou, começa a se arrumar para ir embora. Johnny, ao saber disso, tenta alcançar ele para fazer ele mudar de ideia, só que nessa corrida ele tenta pegar atalho pelo campo do touro. A gente nunca vê o touro acertando ele, apenas a reação da mãe dele. Mas eu acho que seria algo mais ou menos assim. Johnny está desacordado na cama e seu pai vem visitá-lo, mas o garoto só consegue falar do tio Remus. Ao receber sua visita, o garoto acorda, o pai promete ficar, e o filme encerra com as crianças e o tio Remus cantando a canção Zip-de-Duda junto com os animais, fazendo uma incrível demonstração de 2D com a vida real. Poxa, mas e o cachorrinho? The cachorrinho will live. Por mais que o orçamento do filme tenha sido bem apertado para ser realizado, o filme rendeu 65 milhões, o que eu não preciso dizer que foi um grande sucesso. As críticas, porém, foram um pouquinho mistas. Enquanto Richard B. Dyer, da The Afro-Americana, diz que o filme é a mais perversa peça de propaganda para a supremacia branca que Hollywood já produziu, Herman Hill, em The Pittsburgh Courier, disse que Song of the South irá provar uma boa vontade inestimável na promoção das relações interraciais e considerou as críticas ao filme como uma bobagem não adulterada, sintomática da infeliz neurose racial que parece estar dominando tanto nossos irmãos sem humor nos dias de hoje. Entretanto, uma das coisas que parece que muitas pessoas concordam é a própria atuação do James Baskett, porque eu não culpo eles. Ele foi incrível, ele consegue passar uma sensação tão confortável. Ele tem sempre um sorriso no rosto, sempre tem boas histórias para contar e com boas lições. E principalmente está sempre disposto a ajudar as pessoas. Ele é uma pessoa tão simpática nesse filme que eu consigo me ver sentado por horas ouvindo as histórias dele. Mas infelizmente, problemas parecem que sempre acompanharam esse filme. Baskett infelizmente não pôde aparecer na estreia do filme em Atlanta, pois a segregação por lá ainda era muito forte, mas por ter feito um trabalho tão bom como ator, Walt e vários artistas da academia insistiram que ele merecia ganhar um Oscar, e por isso pressionaram bastante a academia para isso acontecer. Então, em 1948, ele ganhou um Oscar honorário por sua caracterização capaz e comovente do tio Remus, amigo e contador de histórias para as crianças do mundo em Song of the South de Walt Disney. E eu tenho que deixar isso bem claro, Baskett se tornou o primeiro afro-americano a ganhar um prêmio da academia, e ele também foi o último adulto a receber um prêmio honorário por apenas uma atuação. O filme então, por ter feito tanto sucesso, começou a surgir vários livros contando as histórias do tio Remus. Nos Estados Unidos, chegou a ter vários relançamentos nos cinemas, e uma dessas vezes foi junto do filme Aristogatas. E por fim, teve sua própria e uma das mais famosas atrações nos parques da Disney, Splash Mountain. No brinquedo você podia ver personagens como o coelho, o urso e a raposa, e muitos outros criados apenas para esse passeio, e até algumas cenas do filme sendo representadas com animatrônicos. O filme também apareceu em várias outras mídias da Disney, como nos desenhos, audiobooks, Yes, that's the story of Brer Rabbit and the Tar Baby. And it sure proves one thing. If you ain't quick enough to use your puss, then start using your head. E até no jogo de Xbox 360, Disneyland Adventures, com uma seção inteira dedicada ao Splash Mountain, onde você pode encontrar com a raposa, o coelho e o urso. E por mais que eu ame 2D, eu acho que eles ficaram muito bem animados em 3D,
Você pode até fazer missões para a raposa e uma dancinha legal com ela. E isso confesso que eu achei um detalhe legal até. E caso você não saiba, você não precisa ter um Xbox 360 para jogar esse jogo, pois ele também está disponível na Steam. Agora, se você quer uma referência realmente obscura, no jogo Dance Dance Revolution Disney Mix, que é um jogo com várias músicas da Disney estilo Eurobeat, tem uma versão Eurobeat da música tema Zip-a-Dee-Doo-Dah. E do mesmo jeito que você pode achar vários personagens da Disney quando anda pelos seus parques, você também poderia achar a raposa por lá. Eles também apareceram no desenho House of Mouse e até no especial de Natal, o Natal Mágico do Mickey, nevou na casa do Mickey. E o urso até faz uma aparição em uma cilada para Roger Rabbit. Recentemente eles até chegaram a lançar Funko Pops em comemoração ao aniversário de 30 anos do filme. Esses Funko Pops eram um pack com 3 personagens que incluíam o coelho, a raposa e o urso. Mas, como vocês já repararam o padrão, não demorou muito para problemas começarem a surgir. Porém, vamos tirar o mais simples do caminho. Muitas pessoas falam que esse filme é racista por causa da história do boneco de Alcatrão. A história original tem várias versões ao redor do mundo, muitas delas de anos atrás, e algumas até variam de um boneco de Alcatrão para um boneco de madeira com chiclete. E por mais que esse termo tenha sido criado provavelmente do folclore africano, nos Estados Unidos a história foi bem diferente. Muitas pessoas usam o termo boneco de Alcatrão em referência a uma situação que quanto você mais mexe, pior fica. Afinal, esse era o significado da história. Mas presta atenção nisso. Muitas pessoas acham que esse termo é racista porque as pessoas acham que ele soa como um insulto racial. Então, se você é uma pessoa que vê o coelho conversando com o boneco de Alcatrão e acha isso ofensivo porque ele parece com uma pessoa negra, eu tenho umas notícias pra você. Mesmo a Disney deixando bem claro que tanto os livros como o filme se passam depois da Guerra Civil e que as pessoas no filme não eram escravos, vale lembrar que o clímax do filme é com Tio Remus indo embora. Isso não é uma coisa que um escravo simplesmente poderia fazer. Porém, depois que o filme saiu, Walter Francis White, secretário executivo da Associação Nacional para Avanço das Pessoas de Cor, ou NAACP em inglês, escreveu para os jornais locais o seguinte: a NAACP reconhece em Song of the South um notável mérito artístico na música e na combinação de atores vivos e a técnica do desenho animado. Lamenta, no entanto, que em um esforço para não ofender o público do Norte ou do Sul, a produção ajude a perpetuar uma imagem perigosamente glorificada da escravidão, fazendo uso do belo folclore do Tio Remus. Song of the South, infelizmente, dá a impressão de uma idílica relação mestre e escravo, que é uma distorção total dos fatos. Porém, Walter em si não tinha visto o filme. A postagem dele foi baseada em cartas dos membros da equipe. Olha só, uma pessoa que nunca viu o filme dizendo que ele é racista só porque os outros disseram pra ele. Onde eu já vi isso antes? Não me lembro. Mas é claro, teve pessoas que deram críticas mais sensatas também, como Norma Jessen e Hope Springen. Jessen escreveu que o filme era tão artisticamente bonito que é difícil ser provocado pelos clichês, mas também disse que continha vários clichês do livro. Springen listou várias coisas que ele achou censuráveis no filme, incluindo o uso do inglês afro-americano, no qual eu já citei lá pro começo do vídeo. Ambos ficaram confusos com os cenários do filme. Foi algo que confundiu outros críticos, que pelo tom do filme e pelo tipo de filmes recentes semelhantes de Hollywood, assumiram que também deve ser definido durante a época da escravidão. Bosley Crowther, do The New York Times, fez uma suposição semelhante, escrevendo que o filme era uma caricatura do Sul pré-guerra. Adam Clayton Powell Jr., uma figura muito conhecida por ser o primeiro afro-americano a ser eleito no Congresso de Nova York... Pera aí.
vou comentar não. Ele chegou a dizer sobre o filme: um insulto às minorias americanas e tudo que a América como um todo representa. E as polêmicas não pararam por aí? Algumas são bem recentes até. Em meio a protestos por conta do caso George Floyd em 2020, o brinquedo Splash Mountain foi muito criticado por causa do filme da Canção do Sul, e a Disney anunciou que irá fazer uma mudança no brinquedo, mudando totalmente a temática dele para o filme da Princesa e o Sapo, se chamando agora Tiana's Bayou Adventure, e será concluído lá pelo fim de 2024. Eu particularmente adoro esse artigo que a Rolling Stone fez falando da mudança. Disney World, a atração com história racista, será completamente reimaginada. O passeio popular do parque foi baseado em um filme racista feito em 1946, A Canção do Sul. A medida vem em meio ao acerto de contas da América com racismo e outros preconceitos sociais. E Splash Mountain não ficou ileso, visto que a atração é baseada no filme Canção do Sul, de 1946. Um filme da Disney tão abertamente racista que nem está mais disponível nos Estados Unidos? Meu Deus, quem foi que machucou você, cara? E não parou por aí, porque caso vocês não saibam, a Disney tem uma playlist oficial no Spotify com todas as músicas que tocam em seus brinquedos. Só que em agosto de 2020, a música Zippity Duda foi tirada dessa playlist. Mas você ainda pode achar ela no Spotify, mas agora está com o nome James Baskett, já que foi ele que cantou. Mas agora que temos o Disney Plus, quais são as chances do filme aparecer por lá? Digamos que não são as melhores. Dave Bossert, um dos diretores criativos da Disney, disse o seguinte: posso dizer que houve muita discussão interna sobre o Song of the South. Em algum momento vamos fazer algo sobre isso, não sei quando, mas vamos. Sabemos que queremos que as pessoas vejam Song of the South porque percebemos que é um grande pedaço da história da empresa e queremos fazer isso da maneira certa. Bob Iger, um dos CEOs da Disney, tem uma opção diferente sobre. Eu senti que desde que fui CEO, que Song of the South, mesmo com um aviso, não era apropriado para o mundo de hoje, e isso realmente é verdade com algumas das outras coisas que fizemos. É difícil também trazer para os dias de hoje sem ofender as pessoas de alguma forma, então decidimos não fazer isso. E um fato curioso, mesmo o filme nunca ter tido um relançamento em mídia física nos Estados Unidos, em outros países a história foi um pouquinho diferente. A soundtrack com áudios do filme chegou a sair em alguns lugares. Versões físicas saíram na Europa, Reino Unido, Hong Kong, e o Japão ganhou até uma versão em Laserdisc do filme. Também tivemos uma versão do filme aqui no Brasil, e ele chegou até a ter 3 dublagens diferentes. E eu sei que vocês devem ter ouvido a história várias vezes de que o filme foi banido, mas não, isso é um mito. Nunca teve um banimento oficial desse filme. A Disney só não quis relançar ele. Então, o que acontece agora? Em minha opinião sobre o filme é ok. Claro, as partes em live action são um pouquinho fracas e o tio Remus carrega sozinho o filme nas costas, mas as cenas em 2D são magníficas, principalmente quando se misturam com live action. Só para deixar bem claro, esse filme surgiu antes de Uma Cilada para Roger Rabbit, e eu também entendo as preocupações em questão da linguagem. Em português não dá para reparar, mas em inglês você vê que o modo que os afro-americanos falam é bem diferente do que deveria. E quanto ao relançamento, eu acho que esse filme deveria ser relançado, porque a Disney já fez coisas piores. Bem piores. Mas boa parte desses filmes com cenas problemáticas estão no Disney Plus com um aviso falando dos problemas em si, então não vejo por que não fazer o mesmo com esse filme. E para quem quiser ver esse filme e tirar as próprias conclusões, ele pode ser achado facilmente em qualquer site com torrent. E o que vocês acham? Vocês acham que a Disney deveria relançar esse filme ou trancar em seu cofre por toda a eternidade? Porque no final das contas isso ainda é problema da Disney. Não é como se a gente tivesse alguma obra brasileira que também é bem controversa, com personagens que claramente são escravos, com um autor que também é problemático, mas que, de alguma forma, ainda temos bastante marketing e séries rolando até o dia de hoje. Não me lembro de nada assim.
Eu sou o Jeff The Reviewer e eu estou encerrando essa review com o que a Whoopi Goldberg disse sobre esse filme. Eu estou tentando encontrar uma maneira de fazer com que as pessoas comecem a conversar sobre trazer Song of the South de volta, para que possamos falar sobre o que era, de onde veio e por que saiu. Quero que as pessoas comecem a colocar os corvos nas mercadorias, porque esses corvos cantam a música do Dumbo que todo mundo lembra. Eu quero destacar todas as pequenas coisas que as pessoas talvez percam nos filmes. Algumas das caricaturas aqui refletem alguns dos preconceitos que eram comuns na sociedade americana, especialmente quando se tratava do tratamento das minorias raciais e étnicas. Essas piadas estavam erradas na época e estão erradas hoje, mas remover essas imagens e piadas imperdoáveis seria o mesmo que dizer que elas nunca existiram. Então elas são apresentadas aqui para refletir com precisão uma parte da nossa história que não pode e não deve ser ignorada. Thank you for watching the Jeff the Reviewer channel. Your name will be scribed in the pages of YouTube history. Pronto, com isso menos uma review. Espera só até você falar de Star Wars de novo.